Empresa é multada pela autoridade reguladora dos Estados Unidos por propaganda enganosa aos brasileiros. Casa Branca promete mais rigor na análise de pedidos de vistos para turistas que querem vir ao país. Trump quer usar fundos de defesa norte-americano para aumentar as deportações de imigrantes. Pesquisa preocupa médicos ao revelar que a maioria dos brasileiros ainda não tem o hábito de usar protetor solar. E às vésperas do Valentine's Day, a gente traz uma dica simples que, segundo especialistas, pode beneficiar as relações. Pesquisas demonstraram que ficar em casa e assistir TV juntos pode trazer benefícios para o relacionamento, principalmente quando os casais não têm amigos, situação comum entre os imigrantes recém-chegados. Boa noite. Boa noite. Em menos de um mês, as ordens executivas do presidente Donald Trump mudaram a rotina dentro e também fora dos Estados Unidos e criaram dúvidas. Afinal, as novas políticas de imigração republicanas também podem afetar os turistas que visitam o território norte-americano? A repórter Carolina Camargo foi atrás dessa resposta. As documentações exigidas para entrar nos Estados Unidos não mudaram, mas os turistas devem ficar atentos para medidas mais rigorosas da imigração que podem dificultar a entrada no território americano. A tendência é que nesta gestão Trump sejam repetidas as mesmas regras adotadas no primeiro governo do republicano em 2018, quando o número de vistos negados para brasileiros chegou a 18%. A Casa Branca já anunciou, por exemplo, um novo prazo para a renovação do visto sem entrevista. Antes eram 48 meses, agora são 12 meses. Ou seja, quem passar do período terá de encarar o processo completo novamente. Mais mudanças de regras são esperadas. Por isso, é fundamental ter em mãos tudo o que é solicitado. É importante não mentir na entrevista, saber exatamente o que pretende fazer durante a viagem, ter todas as datas definidas, locais de hospedagem, provar laços com o Brasil e mostrar condições financeiras para arcar com as despesas. Com a postura da atual administração, todos os processos relacionados à imigração, incluindo solicitações de vistos tanto de imigrantes quanto de não imigrantes, estão se tornando mais desafiadores. No caso dos vistos de turista, as exigências por enquanto permanecem as mesmas, mas ainda é cedo para avaliar se há um aumento significativo nas negativas. No entanto, nós observamos uma diminuição na procura por esse tipo de visto, muito possivelmente, porque as pessoas estão aguardando para entender melhor como esses novos pedidos serão processados. É importante lembrar que as informações fornecidas na entrevista também podem ser solicitadas ao passar pela imigração nos aeroportos. Os agentes podem, por exemplo, pedir a passagem de volta e até mesmo verificar as mensagens nos celulares. A triagem nos aeroportos tem se tornado mais rigorosa, especialmente em estados e cidades que seguem essa linha mais restritiva, alinhada com as diretrizes da administração federal. Apesar de turistas receberem, em regra, um período de permanência de até 6 meses ao chegar aqui nos Estados Unidos, há relatos de pessoas que tiveram um prazo bem menor concedido, que vai de apenas alguns dias, semanas, a 1 ou 2 meses. E é importante checar esse período de admissão online no website do CBP. Os especialistas ainda lembram que depois de entrar nos Estados Unidos, você não deve baixar a guarda para que a sua viagem seja a mais tranquila possível. Nós aconselhamos que essas pessoas tenham sempre consigo um documento que comprove o status imigratório, uma cópia física ou digital, como o recorde de entrada aqui nos Estados Unidos, que mostra a data de admissão, formulários emitidos pela imigração que comprovem que o estrangeiro deu entrada ou recebeu aprovação de uma extensão, de uma mudança de status ou qualquer outro processo imigratório. Agora, quem não está com a situação regular, nós recomendamos que evite viajar. O Panamá recebeu hoje o primeiro voo com imigrantes de vários países deportados dos Estados Unidos. O avião militar da Força Aérea Norte-Americana levou a bordo 119 estrangeiros. Após a polêmica com o Canal de Panamá, com Trump alegando querer tomar essa região, o presidente panamenho acabou oferecendo o país como um ponto de repatriação fora dos Estados Unidos.
A ideia de Trump é enviar para o Panamá nacionais da China, Paquistão e outros países asiáticos e de lá todos ficam em hotéis até serem levados de volta às suas nações de origem. E ainda falando sobre deportações, hoje uma coalizão de entidades de direitos civis anunciou um processo contra o governo dos Estados Unidos, alegando que Trump está enviando para Guantánamo, em Cuba, imigrantes sem antecedentes criminais e os impedindo de terem acesso a advogados. E para aumentar as deportações aqui nos Estados Unidos, o governo republicano está considerando usar fundos do Departamento de Defesa. Isso permitiria empregar mais equipes, agentes de fiscalização e até empresas civis para ajudar nas operações anti-imigração, um tema que está gerando polêmica. Nada ainda foi aprovado, mas o governo Trump especula várias formas de ampliar as prisões e deportações de indocumentados no país. E uma delas é o uso de fundos do Departamento Norte-Americano de Defesa. Se isso acontecer, a Casa Branca vai poder contratar empresas civis para ajudar nas operações anti-imigração. Eles vão poder colaborar na construção de centros de detenção temporários, fornecer transporte para os prisioneiros, aumentar o número de aviões disponíveis para deportação, bem como apoiar logisticamente diferentes equipes do ICE. O czar da fronteira, Tom Homan, já avisou que para realizar as políticas de deportação em massa da nova gestão, precisa de 175 bilhões de dólares para os próximos 4 anos e, por isso, está de olho na verba do Pentágono. O governo já convocou funcionários do FBI, do Departamento de Drogas, Álcool e Tabaco, de Armas de Fogo e Explosivos e vários outros agentes para ajudar o ICE, mas o ritmo de detenções ainda está muito aquém do que Homan e o presidente querem. Até agora, desde o começo da gestão republicana, foram presos 11 mil imigrantes sem status, com uma média diária de 611 indocumentados. A Casa Branca quer mais e já discute as alternativas legais, mas pode enfrentar desafios se levar a ideia de pegar fundos do Departamento de Defesa adiante. Vários políticos e ONGs já anunciaram que vão recorrer à justiça pela ilegalidade da manobra. Depois do intervalo, falso agente do ICE é preso em Nova York depois de sequestrar e tentar abusar de uma mulher imigrante. E a gente mostra que uma empresa foi multada pela autoridade reguladora dos Estados Unidos por propaganda enganosa aos brasileiros. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. E faz um comentário. Entendeu? Faz você também. Aconteceu mais um caso de um falso agente do ICE, a Polícia de Imigração, dessa vez em Nova York. A polícia disse que um homem abordou uma mulher imigrante na rua, a encaminhou para um local deserto, bateu nela e depois tentou estuprá-la. A tentativa de crime aconteceu em plena luz do dia, por volta das 11 horas da manhã, no centro do Brooklyn. O suspeito é esse homem de capuz que aparece no vídeo. A mulher acabou gritando por socorro e esse falso agente do ICE conseguiu fugir correndo. Ele levou a bolsa dela, o celular e também outros pertences da vítima. A polícia divulgou essas imagens do criminoso e está pedindo ajuda aos moradores da região para tentar encontrá-lo. A mulher hispânica de 50 anos, que não teve o nome divulgado, foi levada ao hospital com cortes no rosto e hematomas no corpo. A Justiça dos Estados Unidos condenou a pagamento de multa a uma empresa acusada de fazer propaganda enganosa contra brasileiros. A companhia norte-americana especializada em investimentos tinha como alvo específicos brasileiros influenciadores que vivem aqui no país. A Autoridade Regulatória da Indústria Financeira dos Estados Unidos multou a Avenue Securities em $300 mil por propaganda enganosa direcionada a investidores brasileiros. Segundo os autos, a corretora e suas afiliadas pagaram influenciadores para promover seus serviços entre janeiro de 2020 e março de 2023, mas o conteúdo viola as regras da agência por não ser justo e equilibrado.
Entre as acusações estão o fato de a Avenue não designar um diretor para revisar e aprovar os vídeos dos influenciadores antes da publicação e não manter registros das comunicações relacionadas à empresa. Além disso, a Avenue não implementou um sistema adequado para supervisionar as comunicações nas redes sociais, infringindo as regras do mercado financeiro. Entre os conteúdos problemáticos estão o caso de um influenciador que incentivou seguidores a investir em fundos imobiliários, afirmando que eles pagam todo mês, sem mencionar os riscos envolvidos. Outros posts sugeriram que certos títulos garantiriam renda fixa, enquanto o uso de hashtags como Fique Rico e Milionário promovia a aquisição de criptoativos sem alertar sobre as possíveis perdas. Também foi destacado que alguns influenciadores descreveram a Avenue como completamente livre de taxas, ignorando assim a possibilidade de cobranças. No Oriente Médio, o governo de Jerusalém informou que um foguete foi lançado de dentro da faixa de Gaza contra Israel, mas acabou caindo no território palestino. O Hamas acabou recuando nas ameaças e anunciou que vai seguir o acordo de cessar-fogo com Israel, como nos mostra agora o Matias Brotero. O grupo terrorista Hamas informou que vai seguir com o acordo de cessar-fogo conforme os termos assinados. A próxima rodada de libertação dos reféns está prevista para sábado. O anúncio acontece após os terroristas ameaçarem, no início da semana, de interromper a libertação de mais reféns, alegando que Israel havia descumprido as normas da trégua. Israel reagiu e houve forte pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principal aliado do premier israelense Benjamin Netanyahu. O americano chegou a sugerir que o cessar-fogo deveria acabar se todos os reféns não fossem libertados neste sábado e de Israel retomar os ataques em Gaza. 76 sequestrados seguem em poder dos terroristas. Hoje, o refém já libertado, Ouad Ben-Ami, teve alta hospitalar. O contador elogiou estudantes que o aplaudiam nas ruas de Tel Aviv e pediu que eles continuem lutando para que todos voltem para casa. Em meio a um cessar-fogo frágil, o exército informou que um foguete foi lançado na faixa de Gaza, mas caiu dentro do território palestino. O lançador foi destruído pelas forças israelenses. Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, pesquisa preocupa médicos ao revelar que a maioria dos brasileiros ainda não tem o hábito de passar o protetor solar. E a alta do preço dos ovos aumenta o roubo dos produtos nos Estados Unidos e impulsiona alternativa inusitada entre os moradores. A epidemia de gripe aviária aqui nos Estados Unidos está provocando o abate de milhões de galinhas e também disparando o preço dos ovos no país. Tem região que a dúzia já custa $18. E para combater essa crise dos preços e a falta do produto nas prateleiras dos mercados, o jeito é buscar alternativas. Olha só a moda que surgiu no país: o aluguel de galinhas. Os ovos estão virando produto raro nas prateleiras dos mercados. Quando aparecem, os preços estão nas alturas, variando de $9 a $18 a dúzia. A crise é tão grande que em alguns mercados passaram a limitar a quantidade do produto vendido para cada consumidor. Em Seattle, a situação é ainda pior. Só para se ter uma ideia, os ovos já viraram alvo de ladrões. Centenas de caixas foram roubadas esta semana de comércios locais. Essa escassez dos ovos é provocada pelo surto de gripe aviária que atinge o país e que já provocou a morte de mais de 100 milhões de galinhas. Por causa disso, o aluguel dessas aves nas cidades grandes virou um investimento ideal. Milhares de pessoas estão recorrendo a essa alternativa. I've always been a chicken geek. Eric Strotter é empresário. Ele cria e aluga suas aves para qualquer pessoa interessada. Ele conta que entrega pessoalmente os animais com um mini galinheiro. O contrato dura 3 meses e é renovável. Eric diz que as pessoas parecem gostar da experiência na Bay Area, na Califórnia. It's really taken off. People seem to really enjoy it. Kelly Saitrona alugou as aves por 2 meses e gostou da experiência. A ideia de alugar galinhas é uma ideia muito legal. Agora, como é que a gente vai ter a garantia da origem desses animais? O que eles estão trazendo de fora para dentro da minha casa, para dentro do meu quintal? Qual o impacto disso no meu cachorro, no meu gato? Então, eu vejo com muita desconfiança, principalmente pela questão de biossegurança.
E olha só essa notícia, a organização Oceearth encontrou um titã dos oceanos na costa da Flórida. Se trata de um enorme tubarão branco, o maior macho dessa espécie já visto nessa área do Oceano Atlântico. As imagens registradas pela organização de pesquisa são impressionantes. O animal, que mede mais de 4,5 metros e pesa quase 800 quilos, foi localizado a cerca de 72 quilômetros da costa norte da Flórida. O tubarão recebeu o nome de Contender e recebeu um chip que vai ajudar os pesquisadores a entenderem melhor os padrões de migração dessa espécie, que raramente é encontrada nas águas norte-americanas. Os tubarões brancos são conhecidos por serem os maiores predadores da cadeia alimentar oceânica, tornando-os chave para o equilíbrio do ecossistema na região. E com o verão se aproximando, uma notícia acaba de trazer mais preocupações aos médicos que querem mais uma vez levantar o alerta vermelho para a proteção solar. É que segue baixíssimo o número de pessoas que mantêm o hábito do uso do protetor contra os raios do sol. E entre os brasileiros essa marca é ainda pior. Uma pesquisa recém-realizada acaba de revelar dados surpreendentes. 65,5% dos brasileiros não usam protetor solar diariamente. O estudo até descobriu que uma parcela pequena da população passa o produto ao menos uma vez pela manhã, mas sem reaplicá-lo com o passar do dia, como recomendado. Além disso, a maioria diz não ter certeza sobre a quantidade correta a ser usada. Quando perguntados sobre os motivos do mau uso desse item tão essencial nos dias atuais, a maioria dos brasileiros relatou preço alto e textura desconfortável na pele. Aqui nos Estados Unidos, outros estudos revelam que 11% da população nunca usou protetor solar na vida e apenas 13,5% garante usar o produto diariamente. Os dados mostram o que é quase uma realidade mundial. Apesar de todos saberem da importância do protetor solar, nos dias de hoje, a maioria não tem o hábito de se proteger contra os raios nocivos do sol. O resultado dessas pesquisas preocupa especialistas, pois a exposição ao sol sem a devida proteção é uma das principais causas do câncer de pele. A Skin Cancer Foundation alerta que aqui no país, 1 em cada 5 pessoas vão desenvolver a doença até os 70 anos de idade, sendo que ela poderia ser evitada. Dados da American Cancer Society estimam que neste 2025 serão diagnosticados 200 mil novos casos de melanoma e mais de 8 mil pessoas poderão morrer pela doença. O uso do protetor solar também é fundamental para evitar o envelhecimento precoce, já que a radiação UVA, que penetra nas camadas mais profundas da pele, acelera o aparecimento de manchas e rugas. Mas mais do que uma questão estética, o uso diário do protetor solar é um cuidado essencial com a saúde. E a recomendação é usar o produto até mesmo em ambientes fechados, quando há incidência de luz solar indireta. E atenção, o uso incorreto do protetor solar pode ser tão prejudicial quanto não usá-lo. Isso porque a falsa sensação de segurança pode levar a uma exposição excessiva ao sol. O protetor solar deve ser utilizado diariamente, independente da exposição ou não ao sol. Quando for se expor diretamente ao sol, ele deve ser reaplicado a cada 2 ou 3 horas. O fator de proteção vai depender do fototipo do paciente. Fototipos mais altos, pele mais moreninha, pode utilizar um fator de proteção no mínimo 30. Fototipos mais baixos, pele mais clara, deve ser utilizado no mínimo 50 ou 60. Além disso, uma regra básica para aprender quantidade ideal para utilizar no seu rosto é a regra dos 3 dedos. São 3 dedos de protetor para ser utilizado somente na face do paciente. A face deve incluir também regiões frequentemente esquecidas, como orelha. Além disso, outras regiões que não podemos esquecer de aplicar o protetor solar diariamente, pescoço, colo, dorso de mão, que é uma área frequentemente esquecida e muito exposta ao sol. A seguir, jovem de 25 anos entra em trabalho de parto e dá à luz com a ajuda de passageiros no metrô de Nova York. E às vésperas do Valentine's Day, a gente traz uma dica simples que, segundo especialistas, pode beneficiar as relações. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio.
Uma cena pra lá de inusitada foi registrada ontem no metrô de Nova York e viralizou. É que uma jovem passageira acabou dando à luz dentro de um dos vagões. E esse momento tenso, mas também emocionante, foi gravado por quem passava pela estação. Este vídeo mostra uma menina chegando ao mundo dentro do trem da linha W, quando ele parou na estação Herald Square. O momento foi capturado em vídeo e está sendo descrito como o pequeno milagre da Rua 34. Definitely a miracle. A lot of things could have went wrong, and thank God that it... Brianna, que estava no vagão na noite de ontem, disse que era perto de meia-noite, quando algumas pessoas correram para ajudar uma jovem que estava se deitando no chão. You hear her like asking help, and you hear a baby like start crying. Foi quando todo mundo percebeu que um neném estava nascendo, ali, no chão do metrô. Quem estava no vagão fez de tudo para ajudar. Uns correram até o condutor, outros ligaram para o 911 e um homem usou um canivete pessoal para cortar o cordão umbilical, enquanto outra passageira segurava o bebê. Yeah, but from our knowledge, she wasn't a doctor or anything. She was just someone that had like full knowledge of like what to do in this situation. Thank God for her. Em um pronunciamento, o presidente do Departamento de Trânsito da cidade disse que o parto foi um susto, mas um belo exemplo da força e união dos nova-iorquinos. Ele confirmou que mãe e bebê passam bem. Just seeing New York come together to actually support and help a woman was just, it was amazing. Vamos dar uma olhadinha agora na previsão do tempo, vamos lá? Olha, o nosso mapa a gente começa com Boston, com sol brilhando, mínima de 16, máxima de 32. Nova York a gente tem tempo encoberto, Norfolk só nuvem lá, não tem sol o dia inteiro, mínima de 30. Atlanta já tem previsão de chuva ao longo de todo o dia, mesmo cenário em Jacksonville. Em Tampa a gente tem só tempo encoberto, Miami máxima de 81. New Orleans a gente tem chuva e Houston mesmo cenário com mínima de 56, Evelyn. Em Brownsville a previsão é de sol entre nuvens, em San Antônio previsão de tempo nublado. El Paso, o sol volta a aparecer, mas bastante tímido, mínima ficando em 51. Em Albuquerque, previsão é só de chuva para amanhã, sexta-feira. Em Phoenix, a mesma situação, por lá um pouquinho mais quente o clima. Em Los Angeles, na Califórnia, também continua a pancada de chuva ao longo de todo o dia, mesma coisa em São Francisco, então esse mau tempo ao longo de toda a costa e o sol brilhando bastante apenas em Las Vegas, onde a máxima chega a 62. E amanhã é Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos e um dos produtos mais vendidos nessa data é o chocolate, que agrada a todos os gostos, mas não os bolsos. Se você está pensando em comprar essa delícia, é bom se preparar, porque os preços dispararam. Grande, pequeno, com recheio, não importa. Este ano, todos os tipos de chocolate estão custando mais caro. O aumento chega até 20% em relação ao ano passado. E o motivo é o preço do cacau, que disparou no mercado e atingiu um recorde histórico em dezembro de 2024. Tudo por causa do clima, que afetou as safras do grão. Hoje, o mundo enfrenta a pior baixa de cacau em 60 anos. Essa crise provocou um aumento no valor da produção de chocolate. Se juntarmos os 2 últimos anos, o aumento foi de 167%. E como consequência, os varejistas repassaram essa alta para os consumidores finais, que agora vão sentir o gosto amargo na boca e no bolso. Então, se você é um amante do chocolate, é bom se preparar para gastar mais amanhã no Valentine's Day. Os preços são os mais altos dos últimos 50 anos. E não são só os chocolates que ficaram mais caros para esse Valentine's Day. Passeios, jantares e vários tipos de presentes também aumentaram de valor. Mesmo assim, a previsão é de gastos recordes para este ano. Mas você sabia que dá para comemorar essa data de forma simples, intimista, a custo zero e de uma maneira que faz bem para os casais? A Carla Marinho explica para a gente qual é essa alternativa. Esta data tem se tornado tão forte no comércio que já é comparada ao Dia das Mães e Natal no número de vendas de produtos e serviços. Tanto que a previsão para este ano é de um novo recorde, com consumidores apaixonados gastando 27,5 bilhões de dólares em presentes, como joias, jantar em restaurante e flores. É um dia que você dedica a quem você ama. Namorado, marido, amigo, irmão, qualquer um que passou momentos difíceis com você, passou dias difíceis, dias bons,
e que te fez bem, você vai tirar esse dia para dizer para ele, você me faz muito bem. É muito bom ter você na minha história. Isso faz bem para quem ouve, isso faz muito bem para você que fala. Como nem todo mundo pode investir dinheiro para agradar a pessoa amada, que tal manter os planos de uma programação a dois, mas sem gastar muito, curtindo um filme em casa? Pesquisas demonstraram que ficar em casa e assistir TV juntos pode trazer benefícios para o relacionamento, principalmente quando os casais não têm amigos, situação comum entre os imigrantes recém-chegados. Para a psicoterapeuta e conselheira de casais, Jessica Kramer, há algo muito bom em simplesmente estar no mesmo espaço e não ter que lidar com nenhum tipo de discussão sobre família, filhos, finanças ou relacionamento. There's something very nice about just sort of being in the same space and not having it fraught with any kind of discussions about family and kids and finances. Or relationship. E essa experiência a dois, em casa mesmo, ajuda a criar conexão. Mas é bom lembrar que mais importante que o filme ou série escolhida são os cuidados demonstrados para proporcionar esse tempo junto em casal. É um rito, nós amamos o rito. Então se prepare para esse dia. Entenda que ele vai te fazer bem. É bom o Valentine's Day quando começa a ser bom no coração da gente, porque a gente só pode dar o que a gente tem. Então aproveite o Valentine's Day, porque ele é um dia que você dedica ao outro. No entanto, é preciso lembrar que não somente em datas especiais devemos cultivar essa conexão. Essa intimidade emocional e a comunicação devem ser cultivados diariamente. São comportamentos que podem ajudar a criar um relacionamento com uma base sólida e um amor duradouro. Olha, mas para quem não tem planos para este Dia dos Namorados, a gente tem uma dica perfeita. Principalmente se você não quer passar a data sozinho e adora animais de estimação. Os abrigos de pets de todo o país estão oferecendo a companhia ideal para a noite de Valentine's Day. E olha, com garantias de beijos bem molhados. A ideia é colocar o pijama, jantar e assistir um filme junto com um animal que esteja disponível para a adoção. Os abrigos vão oferecer tudo para que a sua noite seja perfeita. Isso inclui brinquedos, guloseimas, caixas de areia, caminhas para os pets e muito mais. Os shelters lembram que os animais proporcionam a forma mais pura de amor, sem julgamento ou reclamações, e garantem que esses peludos são ideais para o Dia dos Namorados. E quem sabe depois dessa noite você não decide assumir um compromisso definitivo com esse pet carente que está procurando por uma casa e por um amor incondicional. Já pensou nisso? Fica a dica, né, Evelyn? Melhor dica de todas. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. Tá chegando agora mais um episódio de O Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá. Até.